Pai, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de nos reunirmos, podermos cultuar a Ti, podermos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão, reconhecimento de que o Senhor foi extremamente amoroso, misericordioso sobre as nossas vidas, nos reconciliando através do sacrifício de Cristo, nos adotando como seus filhos e nos privilegiando com esse tempo aqui, para que, como sua família, nós possamos oferecer esse culto ao Senhor. Que tudo a ser feito aqui nessa noite, ó Pai, seja recebido pelo Senhor, ainda com as nossas imperfeições pessoais, mas seja recebido pelo Senhor como expressão de adoração. Nós assim oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar? Ao pensamento de que Deus não é uma história. E faço isso porque nós temos uma tendência, uma inclinação a confinar Deus em alguns
eventos históricos e talvez ainda de maneira mais fácil de entender, a confinar Deus dentro de um livro, né? Que é algo que está nas nossas mãos, nós chamamos de Bíblia, como se Deus fosse um personagem de um livro, mesmo que a gente diga que ele é verdadeiro e não é um personagem fictício, mas que ele está confinado, ele está limitado às páginas desse livro que está na sua mão. Para que você entenda um pouco melhor isso, bastaria que nós fizéssemos um rápido teste aqui. E você não precisa ficar com medo de levantar a sua mão se eu pedir, porque não está gravando, tá? Então ninguém vai ver que você está levantando a mão, você pode ficar à vontade. Quantos de nós teríamos motivos, pensando na nossa vida, quantos de nós teríamos motivos para vir aqui à frente num momento como esse e dar um testemunho acerca de algo que Deus realizou na sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida de alguém próximo de você? Ergam as mãos. A maioria de nós. Quantos daqui, quantos de nós teríamos motivo para tomar esse momento também e darmos um testemunho, fazer um relato de algo que Deus fez nas nossas vidas nos últimos 20 minutos? Erga uma das mãos. Talvez a maioria de nós pensaria assim, mas Deus não fez nada nos últimos 20 minutos, porque 20 minutos é o tempo que eu estou sentado aqui na igreja. E nesse tempo não aconteceu nada, Deus não fez nada, Deus não agiu. Vou falar sobre o quê, afinal? Quando nós fazemos isso, nós estamos confinando Deus, nós estamos limitando a pessoa de Deus e o poder de Deus a eventos históricos da nossa vida. Nós estamos dizendo que existem sim alguns momentos nas nossas vidas em que Deus interveio, agiu poderosamente, nos livrou de algo, realizou algo grandioso na minha vida, pelo menos grandioso a ponto de me fazer perceber a presença e a ação dele na minha vida, mas isso não acontece toda hora. Isso só acontece em alguns momentos específicos. E por isso nós achamos que nos últimos 20 minutos não aconteceu nada. Ninguém recebeu a notícia de uma doença e foi curado. Ninguém ficou desempregado e conseguiu um emprego nesses 20 minutos. Você pode até ter perdido o emprego e ainda não sabe, mas outros você não conseguiu ainda. Você não teve o seu casamento restaurado nos últimos 20 minutos. Não aconteceu nada com você nos últimos 20 minutos. Foram 20 minutos totalmente apáticos. E você está aqui sentado, feito um vaso. E Deus está sentado no trono dele, apático, feito um vaso. E a vida segue. Essa não é a maneira como Deus se relaciona conosco. De maneira alguma. De maneira alguma. Mas é a maneira como nós somos tentados a entender a relação de Deus conosco no nosso dia a dia. E isso é algo que a gente precisa repensar e isso é algo que a gente precisa corrigir, então, no nosso dia a dia. Ao não fazermos isso, nós estamos transformando Deus em uma história. Nós não estamos trazendo Deus para dentro da minha história, e a minha história é o que aconteceu ontem, mas é o que está acontecendo agora. 19 horas e 50 e poucos minutos. É a minha história. E eu não posso ter dúvida nenhuma que nesse exato momento Deus está comigo na minha história. Deus não está lá atrás. Não ficou preso na história lá atrás. E a gente precisa então lidar com isso. Isso afetará diretamente a maneira como nós nos relacionamos, a qualidade de relacionamento que nós teremos com o nosso Deus. Bem, abra aí a sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 23.
Jeremias capítulo 23, versos de 5 até o verso 8, um texto pequenininho e que destoa completamente de todo o contexto. Jeremias 23, verso 5 até o verso 8. Para a leitura, os irmãos acompanhem aí. 23, a partir do verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será esse o seu nome com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Bom, eu digo que esse curto texto aqui, ele destoa completamente de todo o contexto, porque desde o capítulo 21, Jeremias está falando sobre o fato de que rei após rei, o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor. Reis assumiam o trono, pessoas que ocupavam esse lugar de governo, esse lugar de liderança, ao invés de levar o povo para o caminho correto, agia apenas em benefício próprio e fazia com que o povo se tornasse um povo cada vez mais distante. E isso acontecia também com os profetas, isso acontecia com os pastores, líderes religiosos que deveriam fazer com que o povo de Israel se aproximasse de Deus, tivessem uma vida íntegra diante de Deus, mas como se preocupavam apenas em fazer aquilo que era bom para eles, falar aquilo que era bom para eles, e falar o que é bom para eles significa falar o que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir. E ao ter esse tipo de comportamento, o povo se tornava cada vez mais frio espiritualmente, cada vez mais distante do padrão, cada vez mais distante dos caminhos de Deus. É no meio desse contexto todo de corrupção que muito bem poderia ser as nossas páginas de hoje, de jornal, em que os líderes nos mais diversos segmentos assumem liderança apenas para benefício próprio, apenas para satisfação de ter poder na mão, de usufruir desse poder, talvez fazer riqueza a partir desse poder, ou ter status por conta desse poder, ou simplesmente poder bater no peito e dizer eu sou o presidente, eu sou o pastor, eu sou alguma coisa, como se isso elevasse a pessoa a um patamar de superioridade em relação aos outros que não são nada, não são pastores, não são presidentes, não são líderes, não são chefes, não são nada. É no meio desse contexto todo, de um poder que é visto como algo a ser buscado e algo a ser buscado para benefício próprio, é que Deus direciona o profeta Jeremias para que ele faça essa profecia predizendo a vinda de Jesus. E aqui então nós temos uma quebra, nós temos uma completa ruptura em relação a como até aquele momento, aqueles atuais líderes agiam e como Jesus é descrito a partir dessa profecia.
E eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês a respeito disso aqui. Jeremias começou essa profecia dizendo assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Bem ao contrário, bem oposto de tudo aquilo que vocês estão experimentando, rei após rei, que praticam a justiça, rei após rei, que cuidam apenas dos seus benefícios, líderes corruptos. Eu levantarei a vocês alguém completamente novo, e a primeira coisa que eu quero dizer a respeito dessa pessoa é que é uma pessoa justa. Não é mais um, como se costuma dizer, mais um na fila do pão. Não é um igual a todo mundo, apenas com um discurso diferente, mas é alguém completamente diferente. E a diferença não está na ideologia, a diferença não está no discurso, a diferença está no caráter. Esse novo rei, esse renovo que virá, ele é justo. Ele é justo. E por isso, por ser justo, ele age de maneira sábia, executando justiça e juízo. Completamente diferente daquilo que o povo estava acostumado, completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Porque quando nós olhamos para a liderança, de uma maneira geral, nós associamos poder com corrupção. Ou não é assim? Nós mesmos usamos esses termos. Não adianta fulano de tal assumir um posto de governança ou de poder em qualquer área que seja, porque o poder corrompe. Não é verdade que o poder corrompe. É verdade que o homem corrompido usa o poder para benefício próprio. O poder não corrompe ninguém. O poder não é mal em si. Não existe nada errado com o poder. O problema está no homem que detém o poder. E o homem, ele é corrompido. E o homem, ele tem dentro de si essa inclinação pecaminosa para fazer uso do poder em benefício próprio, mesmo que isso signifique fazer mal para todo mundo. Bem o oposto daquilo que Jeremias está dizendo aqui a respeito desse renovo justo. Ele é justo. E por ser justo, ele executará justiça e juízo. Ele fará as coisas de maneira correta. Gente, isso me faz pensar em algo. Se nós nos identificamos com Cristo, se nós nos declaramos cristãos, se nós nos declaramos seguidores de Cristo, é inimaginável que nós não busquemos um caminho de sabedoria e de justiça. Porque o nosso rei é justo. Porque o renovo levantado, Jesus, é justo. E se ele é justo e eu o sigo, eu tenho que me esforçar para ser o quê? Se não justo também. Porque se eu não me esforço por ser justo nas minhas atitudes, se eu não me esforço por viver de maneira justa, e essa justiça que eu estou dizendo não é a justiça do sistema judicial, que muitas vezes é injusta, ainda que esteja de acordo com a lei, com o que está escrito no Código Penal. Eu estou falando de justiça que é estabelecida a partir dos padrões bíblicos. É dessa justiça que eu estou falando. Ora, se eu ignoro essa justiça bíblica e vivo da maneira como eu acho que é certo, então eu não posso me declarar um seguidor dessa pessoa aqui. Porque esse rei aqui é justo. Ele segue por um caminho. Mas se eu discordo desse caminho e eu quero viver do meu jeito, então eu não sou cristão. Eu sou seguidor de outra coisa. E talvez eu seja seguidor de mim mesmo. Eu sigo aquilo que está dentro do meu coração. E o que eu achar que é certo, eu vou fazer e eu vou afirmar que é certo até morrer. Mas eu não sou um seguidor de Cristo. Esse rei, que reina de maneira sábia, exerce juízo e justiça,
por ser justo, ele é um rompimento com todo padrão existente. Ele foi um rompimento, ele está inserido nesse texto como um rompimento daquele padrão existente ali, de rei após rei, que exercia o poder a partir da corrupção. Assim como, para nós, hoje, esse rei continua sendo um rompimento com o padrão existente. Por isso, quando nós lemos o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, nós vamos encontrar textos que fogem completamente à nossa lógica social, né? Que quebra completamente aquilo que a gente está acostumado a ouvir e muitas vezes até mesmo a dizer. Como, por exemplo, compartilhar. Nós fomos acostumados, nós fomos ensinados socialmente a cuidar primeiro do que é meu. E aí depois o que sobra eu compartilho. Porque você não compartilhar o que sobra é ser ridículo. Sua mãe não falava essa palavra? Você ser ridículo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um compartilhamento não a partir daquilo que sobra, mas a partir daquilo que você tem. E aí a gente chega numa frase que é extremamente curiosa, porque essa frase é algo do tipo: é melhor duas pessoas tendo um pouco do que uma pessoa tendo muito e a outra pessoa nada. Isso não rompe a nossa lógica? Porque a nossa lógica é assim: bom, se eu dividir, falta para o outro, porque eu não tenho condição de suprir completamente a necessidade do outro, e falta para mim, porque um pouco que eu tiro do meu também faz falta. Então, no final das contas, nós teremos duas pessoas em necessidade. A lógica bíblica nunca foi essa. Nunca foi essa. A lógica bíblica é você compartilhar daquilo que você tem. Simplesmente. Simplesmente. Se você tem duas túnicas, se livra de uma. Dê uma. Poxa, eu vou ficar com uma só. E você precisa mais que uma? Mas e se estragar? Meu filho, não se preocupe com se estragar. E se eu não tiver condição de comprar outra? Não se preocupe com essa suposta falta de condição para comprar outra. O ensinamento é muito claro. Compartilha do que você tem. Ponto final. Paulo trabalha isso de uma maneira extremamente clara e ainda mais confrontativa quando ele vai falar a respeito da transformação que há no caráter do cristão, ao dizer que quem roubava não roube mais, antes trabalhe. Se parasse aí, estava tudo tranquilo, né? Fácil da gente assimilar e aceitar isso. O problema é o final da frase. E o final da frase vai dizer que você não deve roubar e agora você deve trabalhar para ter com o que ajudar aquele que está em necessidade. E aí você pensa: não, calma aí, então agora eu não roubo, eu trabalho, mas eu trabalho para ajudar os outros. Sim. Sim. Porque a bênção que você recebe, se ela chega na sua mão e para na sua mão, tem alguma coisa de errado. Nós somos canais de bênção. Nós não somos reservatórios de bênção. E isso quebra a nossa lógica. Quebra aquilo que a gente ouve tanto aí fora. E quebra mesmo, porque esse rei novo, ou esse renovo, esse rei justo, ele quebra completamente essa lógica mundana. Não gosto muito dessa palavra não, porque tudo é mundano, mas está no mundo mundano. Quebra essa lógica social que nós estamos acostumados. E é para quebrar mesmo. Porque tem que mudar isso, porque tem que mudar os nossos valores, tem que mudar tudo isso que nós estamos acostumados, tem que mudar o nosso comportamento, a nossa visão de mundo. E
E esse rei é uma mudança. Esse rei é Deus entrando na história e a partir dessa intervenção histórica fazendo com que as coisas mudem. Mas Jeremias continua um pouquinho. E ele vai dizer assim: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será esse o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Bom, há poucos anos atrás, antes desse momento histórico aqui, existia um outro rei chamado Zedequias, que o nome dele significava o Senhor é nossa justiça. Só que esse rei, como todos os demais reis, ele foi corrupto também. E agora Jeremias está falando, não, é novo, entendeu que é novo? Então, esse camarada que agora entra na história, esse sim é digno de ser chamado, ele é a nossa justiça. Não aquele. Ele continua mais um pouco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da casa do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Olha, eu não sei se você já fez esse tipo de observação, esse tipo de exercício, mas uma das coisas, um dos princípios mais enfatizados em todo o Antigo Testamento é a necessidade de você estar sempre martelando todos os grandes feitos realizados por Deus na cabeça das pessoas, na educação das crianças, mantendo vívido o tempo todo o fato de que eles servem a um Deus que os tirou da terra do Egito, quando eram escravos lá no Egito, através da mão de Moisés, tudo mais, vocês conhecem toda a história. Isso é profundamente martelado. Falem sobre isso. Nos Salmos nós lemos dezenas de vezes essa história sendo contada e recontada. E isso é extremamente importante, mas é insuficiente. E por que é insuficiente? Porque quando nós nos lembramos apenas daquilo que aconteceu lá atrás na história, nós estamos confinando, nós estamos limitando a ação de Deus dentro da história, lá atrás. E por isso, Jeremias, ao abordar esse assunto, ele falou: nunca mais vocês dirão isso. Nunca mais vocês se lembrarão apenas do fato de que o Senhor os fez subir lá da terra do Egito. Mas agora, vocês, ao se lembrarem dos grandes feitos do Senhor, ao se lembrarem da grandeza que é esse nosso Deus, vocês se lembrarão que Ele os fez subir, mas vocês também se lembrarão que Ele está livrando vocês, ou que Ele livrará vocês do exílio na Babilônia. Deus não é lembrado apenas como um Deus que agiu lá atrás na história, mas Deus é apresentado como um Deus que agiu e um Deus que continua agindo. E essa é a grande questão para nós. Essa é a nossa grande luta. E por isso é tão fácil nós falarmos sobre coisas que aconteceram conosco lá atrás, talvez há anos atrás. Mas não seja tão fácil nós falarmos sobre coisas que aconteceram conosco agora, recentemente, há minutos atrás, talvez hoje, talvez essa semana. Porque nós somos sempre levados a pensar em grandes feitos históricos. Teve uma situação que eu senti a presença de Deus. Poxa, se você só sentiu a presença de Deus uma vez, eu me pergunto onde você estava o resto do tempo. O que acontece com a gente que a gente só sente a presença de Deus uma vez na vida? Ou só quando parece que a morte bate na porta? A gente está dirigindo e aí alguém dá uma fechada maluca na gente, e aí você se livra
Ai, graças a Deus. Aí você encontra alguém e conta, você não sabe o que aconteceu. Estava lá dirigindo, ali, tranquilo, 140, 160, tudo dentro da normalidade, aí veio alguém, de repente o caminhão jogou na minha frente, e eu vi Deus mandando seus anjos que vieram e pegaram o meu carro e ergueram o carro e colocaram para outra faixa. Talvez você já tenha ouvido algo parecido com isso. Eu não estou me referindo à descrição em si, não. Eu estou apenas pensando por que essa descrição, ou pelo menos algo parecido com essa descrição, não é a nossa descrição de todos os dias. Por que um dia que a gente está tranquilo na estrada e ninguém fecha, não acontece nada, nós não chegamos em casa com o mesmo entusiasmo e falamos, nossa, eu peguei a estrada, viajei 500 quilômetros e foi tão tranquilo. Foi tão tranquilo, me senti pentecostal. Foi tão tranquilo, mas tão tranquilo, que era como se os anjos de Deus estivessem carregando o carro nas mãos. A gente não fala isso. A gente só vai falar se acontecer um grande episódio. Aí nesse grande episódio, é sobre ele que nós vamos dar testemunho, é sobre esse grande episódio que nós vamos lembrar, é a partir desse grande episódio que nós vamos construir toda a história da nossa vida. Mas e nos outros dias, que nada tão espetacular aconteceu? Deus não estava também cuidando? A história da nossa vida com Deus também não estava acontecendo? Por que a gente desvaloriza isso? Tem algo de errado com isso. Tem algo de errado com isso. A nossa história deveria ser recontada todos os dias. Todos os dias. A cada dia nós deveríamos recontar a história das nossas vidas e ir acrescentando, porque todos os dias Deus tem guardado, todos os dias Deus tem preservado, todos os dias Deus tem suprido as nossas necessidades, todos os dias, o tempo todo Deus tem feito isso. E por que a história da nossa vida não desenrola? E se nós pegássemos um papel, nós resumiríamos tudo em 4, 5, 6 episódios. E os outros 10.000 dias de vida é como se não acontecesse nada. É como se Deus nem sequer existisse na história da nossa vida. Tem alguma coisa de errado nisso. O que está errado nisso é o fato de colocarmos Deus como uma história. Deus é uma pessoa viva, que se relaciona conosco, que está conosco o tempo todo, que interage conosco, até mesmo de maneiras que nós nem conseguimos explicar isso direito, mas Ele interage conosco o tempo todo. Então a história da nossa vida poderia ser contada dia após dia, e a cada dia ser contada de uma maneira diferente, a partir de novas experiências com Deus, e não ficarmos presos nas mesmas histórias. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sei se aqui na igreja alguém costuma dar início assim às suas orações. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não que isso seja mentira, mas eu penso que as nossas orações deveriam trazer Deus um pouco para mais perto da nossa história, e deveria ser o Deus da minha vida. Senhor, meu Deus, e não o Deus deles, o Deus da história, o Deus que está confinado nas páginas, como se Ele tivesse existido só lá. Não, Ele existe aqui, comigo. É com Ele que eu estou falando. Não estou falando de um personagem de 3.000 anos atrás. Eu estou falando com alguém que está comigo hoje. E a gente precisa cultivar isso. A gente precisa aprender a agir dessa maneira. E isso fará muita diferença na qualidade
do relacionamento que nós temos com Deus. Eu penso que todos nós, sem exceção, mas com certeza em áreas diferentes, nós temos clamores, nós temos situações a serem resolvidas, nós temos dificuldades, nós temos pedidos a serem feitos a Deus. Mas é um problema quando nós paramos de acreditar que aquele Deus que operou na história não é o mesmo Deus que tem poder para operar na minha história. Na minha história. Hoje. Isso talvez nos leve a entender porque nós temos tantos relatos a respeito de pessoas, principalmente nos evangelhos, de pessoas que romperam com os obstáculos que estavam à sua volta para se aproximar de Jesus e para colocar a sua necessidade diante de Jesus. É a mulher com fluxo de sangue que sai abrindo caminho no meio da multidão simplesmente para tocar em Jesus. É paralítico que é descido pelo telhado, pelo beiral da casa, numa maca, com amigos segurando através de uma corda. São pessoas que olham para Jesus, identificam que Jesus é capaz de dar solução para o seu problema e por isso elas decidem romper com os obstáculos e chegar até Jesus. Quando nós temos essa mesma audácia? Ou quantas vezes nós já tivemos essa audácia? Às vezes nós cultivamos os problemas, mas nós não rompemos com as dificuldades que nos cercam. E quando nós nos deparamos com esses textos, nós olhamos a ação de Deus cuidando dessas pessoas. Nós até cremos que isso é verdadeiro, que isso realmente aconteceu e que está registrado nas páginas da Bíblia é verdade, mas parece que é verdade para os outros e não verdade para mim, e não verdade na minha vida, porque o Deus que fazia antes parece que não é mais o Deus que faz hoje, porque o Deus que curava antes parece que não é o Deus que cura hoje, porque o Deus que sustentava antes parece que não é o Deus que sustenta hoje. E o Deus que falava com as pessoas antes não é o Deus que fala com as pessoas hoje. E aí nós cultuamos esse Deus aqui, um Deus de 2000 anos atrás, e parece que ele ficou preso na linha do tempo mesmo, há 2000 anos atrás. E hoje nós só temos uma vaga ideia a respeito desse Deus. Nós o conhecemos apenas através da literatura e não através do relacionamento. Isso é um problemaço para a gente. A gente deixa de usufruir, desenvolver uma qualidade de relacionamento que está disponível. Está disponível. A qualidade de relacionamento que nós temos com Deus é extremamente alta e está disponível a todos que são seus filhos através do sacrifício de Cristo. Mas será que todos nós que somos salvos através do sacrifício de Cristo e que somos filhos de Deus, temos uma qualidade de relacionamento com Deus? Eu penso que não. Ou talvez não em todo o tempo. E a pergunta é, por que não? Deus mudou? Acho que não. Então alguém mudou. E se não foi Deus, sou eu. E por que eu mudei? E por que eu deixei com que essa mudança acontecesse? Será que não foi porque eu comecei a enxergar Deus como um Deus passado? No passado? Preso na história? Um Deus que se manifestou até um determinado momento, mas deixou de se manifestar? Deixou de ter essa relação próxima com a gente? Isso é grave para a gente. Isso deixa a gente doente muitas vezes. Quando eu leio esse texto,
Quando eu leio a maneira como Jeremias pronuncia essa profecia, me faz pensar sobre isso. Nunca mais vocês dirão: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Isso é uma verdade histórica. Por que nunca mais? Mas, tão certo como vive o Senhor, e fez subir.